Eu sou o Carlos Eduardo Baraldi e essa é a sequência da aula sobre desordens temporomandibulares, participante de patologias do sistema estomatognático, da qual eu sou muito grato em participar, no curso de fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia da UFRGS e demais institutos. Nós vimos no vídeo anterior que as desordens temporomandibulares são um extenso grupo de patologias caracterizadas por alteração da forma ou da função das articulações temporomandibulares. Então, uma alteração morfofuncional ou uma alteração anatomofuncional. E também que pode envolver os músculos mastigatórios. São características clínicas comuns a esses pacientes: a dor, referida na região temporomandibular, ruídos para abrir, fechar a boca ou fazer movimentos mandibulares, limitação funcional mastigatória, que pode ser em grau variável. Muitos desses pacientes apresentam ainda cefaleias, dores de cabeça, bem como sintomas otológicos, principal deles plenitude auricular, sensação de ouvido cheio. Em algumas situações, as desordens temporomandibulares estão também participando da etiologia de deformidades dentro dos pacientes. Vimos também que havia uns subtipos, e nesse ponto específico eu quero abordar com vocês um pouquinho as desordens dos músculos mastigatórios, também chamadas desordens temporomandibulares musculares. É um tipo mais frequente de desordem temporomandibular, é o que mais leva o paciente à consulta especializada, e ele também pode ocorrer de forma concomitante, principalmente com distúrbios articulares. Um grupo de patologias bastante importante devido à sua frequência e que tem uma etiopatogenia bastante intrincada, porque tem a ver também com a etiologia e com aquilo que se compreende hoje em dia por dores crônicas. Então, trata-se da manifestação mais frequente das desordens temporomandibulares, muito frequente mesmo. Talvez muitos de vocês já tenham experimentado algum tipo de dor ou sensação dolorosa, tanto de forma espontânea quanto provocando com a palpação, eventualmente relacionado à cefaleia. É um sintoma muito comum em muitas pessoas, muitas vezes autossolucionável ou solucionável com medidas simples, e que nem sempre levam o paciente à consulta. E é uma manifestação, volto a dizer, a importância dela, porque a gente estudar um pouco antes, era pela frequência e pelo fato dela aparecer em conjunto com outras desordens e patologias do sistema mastigatório. Características desse tipo de situação: a maior parte delas, o paciente vai referir algum grau de dor ou de sensibilidade e, eventualmente, alguma disfunção. A disfunção pode ser variável, a manifestação do paciente, ao explicá-la, também pode ser variável. Alguns pacientes vão referir dificuldades para fazer alguns movimentos, para abrir a boca, ou vocês vão notar dificuldade para lateralizar a mandíbula, um lado e o outro. Eventualmente, em situações agudas, pode haver manifestação com alteração aguda da oclusão, o paciente referir que sentiu uma espécie de contratura e que está mordendo diferente, ou está com dificuldade para tocar os seus dentes como eles se relacionavam antes do evento. E quando isso acontece, nós estaremos provavelmente na presença de espasmos, que tão mais graves serão, ou tão mais expressivos em termos de sintomas serão, quanto maior for o número de fibras musculares envolvidas. Trata-se de um mecanismo, esse mecanismo de dor muscular. Eu explico isso de forma insistente, porque às vezes a gente pensa que a dor muscular deriva da cãibra. O que é a cãibra? Eu tenho lá um atleta de futebol, então,
um jogador aí profissional de vôlei, um jogador profissional de futebol, de tênis, que se extenua ali durante uma partida, vamos supor que seja uma partida disputada, que vá à prorrogação, e de repente um atleta que muito se esforçou desaba lá no campo, uma contração tônica, né? Geralmente isso é muito comum acontecer na perna ou eventualmente nas costas. Muito bem. Essa fadiga aguda, se a gente fosse olhar a bioquímica daquele músculo naquele exato momento, nós encontraríamos uma grande quantidade de ácido lático que é derivada da falta de oxigenação daquele músculo. Não é uma falta de oxigenação porque houve um aporte menor do que o normal, mas sim porque aquele indivíduo, ao exercer sua atividade, usou muito seus recursos de oxigênio, os recursos para a produção de energia do músculo, a ponto de das células entrarem em hipóxia e trocarem seu mecanismo de obtenção de energia da respiração celular, é o mais eficiente, mas precisa de oxigênio, para um processo de fermentação, que é menos eficiente e que acaba resultando num subproduto irritativo da célula chamado ácido lático. Então, esse é o mecanismo de ação da cãibra, explicada por fadiga muscular. Muitas pessoas, erroneamente, entendem que os mecanismos que levam à dor orofacial seguem a mesma fisiopatologia. Só que isso deriva do fato de, algumas vezes, o indivíduo experimentar sintomas depois de ter mastigado intensamente, né? Por exemplo, com algum dos professores da disciplina oferecendo um churrasco lá, com muita festa, etc. e tal, alguém comeu muita costela e, eventualmente, pode sentir aí uma referência no dia seguinte, uma dor ou uma fadiga muscular, na musculatura mastigatória. Mas a verdade é que, do ponto de vista bioquímico, não é isso que ocorre, não é acúmulo de ácido lático. O que ocorre para explicar a dor muscular nos músculos mastigatórios e em boa parte dos músculos da cintura escapular é a persistência de estímulo, uma persistência de estímulo gerando aferência para o sistema nervoso central e que de forma reflexa gera eferência para a contração de fibras. E vocês vão tentar lembrar lá da biologia dos tecidos, quando o estímulo caminha, né, o estímulo se propaga na fibra do nervo motor, também no sensitivo, mas principalmente pensando na eferência motora, esse estímulo é elétrico. E esse estímulo elétrico, ao atingir a fibra muscular na placa motora, ele se torna bioquímico. E alguns dos elementos bioquímicos que são liberados na placa motora, são enzimas, vão provocar a contração muscular das fibras musculares e disparar um processo de contração. Muito bem, se isso ocorre por muito tempo e de forma muito sucessiva, excesso de eferência por tempo prolongado, você pode ter acúmulo desses mediadores lá no interior do músculo. Sininas, bradicininas e outros mediadores. E o acúmulo desses mediadores, além deles dispararem a contração da fibra, esses mediadores também, em contato com a fibra nervosa aferente, vão produzir estímulos que vão ser interpretados como dor. Então, se eu pingar uma solução de bradicinina sobre ou de uma sinina sobre uma fibra neurológica, uma fibra inespecífica, que é capaz de conduzir estímulos ao cérebro, e esses estímulos serão interpretados como dor, provavelmente eu vou ter, naquele indivíduo, naquele espécime, eu vou ter uma referência de dor. Então, é importante compreender isso, porque o mecanismo da dor muscular não se explica pelo excesso de uso e acúmulo de ácido lático, como é lá na contração aguda, por exemplo, numa cãibra do jogador de futebol. Existem fenômenos centrais envolvidos, todos eles baseados nesse modelo que eu rapidamente tentei descrever para vocês,
uma aferência prolongada de estímulo para o sistema nervoso central, gerando uma eferência motora e acúmulo de mediadores químicos na placa motora. Esse processo pode se tornar um pouco mais complexo, porque esses fluxos de elétrico para bioquímico também ocorrem lá no sistema nervoso central, com outras enzimas. E pode ocorrer acúmulo lá também. Ocorrendo acúmulo na região central, ocorre um fenômeno que se chama sensibilização central. E resulta da sensibilização central que estímulos que não deveriam ser reconhecidos, como dor, por exemplo, possam passar a ser reconhecidos. Então, é um erro no sistema de percepção do ambiente externo, que é o sistema nociceptivo, e esse erro sistemático pode levar com que o paciente experimente dor cíclica, e se for durante muito tempo, essa dor cíclica pode se tornar uma dor crônica, de origem muscular, por fenômenos que nem sempre estão ligados a uma doença inflamatória, num tecido periférico, mas que podem derivar a partir da persistência prolongada desse tipo de doença, gerando esses estímulos durante tempo prolongado e fazendo com que haja um mecanismo de feedback retroalimentando negativamente um efeito que a gente não gostaria que estivesse acontecendo. Então, é essencial compreender se isso ficou muito complicado para alguns de vocês, se eu não fui competente o suficiente para explicar de uma forma mais didática, só guardem que a dor muscular, na musculatura mastigatória principalmente, mas também na musculatura cervical, vocês vão ver que existe uma certa conexão funcional e patológica entre ambas os grupos musculares. Ele não se explica apenas pela fadiga, pelo acúmulo de ácido lático, e há fenômenos centrais envolvidos, principalmente se a dor for persistente. Então, aqui, o fator tempo de vigência do sintoma, ele é bastante importante. Quanto maior for o tempo de vigência da dor, mais chance eu tenho de uma situação que começou com uma pequena contratura muscular, transformar-se numa mialgia local, onde o músculo torna-se sensível, eventualmente evoluir para um mioespasmo, em que o músculo torna-se sensível e também restringe a extensão das suas fibras. E isso, do ponto de vista local, podendo evoluir para uma situação de fibras contraídas numa determinada região muscular, então, por exemplo, uma região mastigatória evoluindo para a região do pescoço ou para o trapézio. E se eu tenho grupos de fibras contraídas em músculos diferentes, eu vou dizer que eu tenho uma mialgia regional, muito conhecida pelo nome de dor miofacial. E, eventualmente, se isso se prolongar mais ainda, afetar um músculo específico, eu posso ter o que a gente chama de miosite de mediação central. Todas elas são situações que têm um mecanismo parecido, mas intensidades, né, recrutamento de fibras, principalmente, diferentes. Importante ter em mente que esse mecanismo de dor muscular pode se tornar cíclico. Então, um paciente que experimenta uma dor profunda, seja por uma cárie, por um transtorno articular, por uma outra doença inflamatória, por uma outra doença de outra natureza, vai gerar aferência para o sistema nervoso central. A partir dessa aferência, eu vou ter uma eferência por meio dos reflexos presentes no sistema mastigatório e presentes em outras áreas do corpo também. Esses reflexos vão determinar a contração muscular. E essa contração muscular, se acontecendo no mesmo grupo de fibras durante tempo prolongado, pode gerar um acúmulo de mediadores no músculo, perpetuando-se uma causa de dor profunda, que pode ser diferente do local da lesão inicial, mas é dentro do mesmo grupo de músculos. Então, isso normalmente respeita o lado, não é uma situação assim, eu tenho uma lesão no pé e vou ter dor na ATM, não é isso. Mas, geralmente, isso respeita
o mesmo grupo de nervos sensitivos e motores. Então, no caso presente, a gente está pensando em face, nós estamos pensando no nervo trigêmeo, no quinto par craniano, componente aferente dele vai inervar as vísceras da face, do olho, terço médio facial, mandíbula, articulação temporomandibular, mucosa interna do ouvido, e o componente eferente vai determinar a inervação motora dos músculos mastigatórios, masseter, temporal, pterigoide medial, pterigoide lateral. Então, é nesses grupos de músculos que a gente pode, eventualmente, ver algum desses fenômenos acontecendo. Esse é um esquema das edições iniciais do livro do professor Ockerson. Ele está aqui na versão mais atualizada, em inglês. Esse esquema, se num primeiro momento ele não parece muito convidativo, ele explica muito bem esses eventos que eu comentei com vocês, e explica o mecanismo da dor muscular, por que ela se torna cíclica. Então, eu tenho um indivíduo assintomático, em função normal, ele vai sofrer algo que o professor Ockerson descreve como um evento. Esse evento pode ser uma dor de dente prolongada, uma cárie, uma extração no terceiro molar, um mau jeito, uma contração muscular porque mordeu sei lá, uma pedrinha de feijão. Né? Agora o barril está fechado, mas o barril sempre leva conta disso, maldade. Mas, enfim, num restaurante qualquer, ou a pessoa mastigou um alimento muito duro, ou ficou muito estressada, porque tinha prova de patologia do sistema estomatognático. Pergunta do professor Baraldi, ia ser muito difícil, a pessoa apertou muito seus dentes. Então, várias questões que eu apontei lá no vídeo anterior, como agentes etiológicos dos transtornos temporomandibulares, podem representar isso aqui como um evento causador de uma dor muscular, que pode iniciar como uma simples sensibilidade muscular que se resolve em 1 ou 2 dias, com repouso, alguma medida local, mas que em qualquer momento ela pode persistir ou ela pode se agravar, e em qualquer momento em que quanto mais tempo eu levo para ter resolução do quadro, com o paciente tornando-se livre de sintomas, esquecendo a sua dor, maior é a chance que eu tenho de que efeitos do sistema nervoso central passem a dominar o quadro aqui, por meio dessa mediação aí, dessa liberação de enzimas que estimulam a aferência, a eferência, ou que fazem com que o sistema nervoso central interprete pequeno toque como um agente agressivo e que interprete aquele estímulo como um estímulo que deveria produzir dor. E a partir daí eu posso ter, quanto maior o tempo passar, e aqui também pesam algumas susceptibilidades que alguns pacientes têm, muito mais do que outros, eu posso ter alguns tipos de desordem evoluindo de forma mais complexa, para mialgias regionais. A principal delas é a dor miofacial, em que eu vou ter pontos álgicos em vários músculos de regiões contíguas. Então, a gente chama isso de síndrome miofacial. Ou, eventualmente, eu posso ter um músculo mais envolvido de forma muito mais expressiva do que numa simples contratura, aquilo que se chama de miosite ou de mialgia de mediação central. E esses mesmos fenômenos, se ocorrendo em distintas regiões do corpo, então o indivíduo vai experimentar isso na face, vai experimentar isso no dorso, vai experimentar isso no quadril, vai experimentar isso nos membros superiores, vai experimentar isso nos membros inferiores. E com variação dos lados e variação dos sítios, eventualmente, esse pode ser um dos mecanismos em que se explica a formação de uma doença chamada fibromialgia. E que vocês vão ver um pouco mais aí com os demais professores da área. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui? É que o tempo é crucial.
O tempo é crucial. Então, se eu recebo um paciente com dor, eu preciso estimular esse paciente a que ele seja tratado. Aí as técnicas vão variar. Vão ser técnicas de fisioterapia ou de terapia do movimento, se vão ser técnicas farmacológicas, se você vai tratar uma lesão, enfim. Mas o tempo é crucial. Para quê? Para que eu faça com que o paciente se torne assintomático e, ao se tornar assintomático, mesmo que dentro de um período determinado de tempo, eu quebro esse ciclo aqui e faço com que a minha chance desse paciente tornar-se recorrente ou cronificar essa dor, vejam que eu não banalizo o termo cronificar, tá? A gente não banaliza esse termo, tá? Mas se eu puder fazer com que esse paciente não se torne um paciente que recorra em sintomas de forma periódica, isso é desejável. Por quê? Porque eu vou prevenir esses eventos de estimulação do sistema nervoso central, aqui a gente dá o nome de sensibilização central, e que é uma coisa um pouco complicada de compreender, e um pouco mais complicada ainda de explicar. Então, se vocês tiverem dúvida disso, não hesitem de comentar ou de me chamar, para que eu tente explicar de uma forma melhor. Então, gente, dentro das desordens musculares, o paciente pode experimentar dificuldades mastigatórias. Mas vejam, a questão da dificuldade mastigatória na sociedade contemporânea é algo que pode ser muito variável. Tem pacientes que já mastigam mal de origem, tem poucos dentes, às vezes tem um pouco de preguiça de mastigar. O fonoaudiólogo, é fácil de falar isso com o fonoaudiólogo entende isso, né? Lembra do pãozinho lá, do pão cacetinho na consulta, para criar um desafio mastigatório para analisar a mastigação do ponto de vista funcional. É o único profissional que faz isso, né? Nunca vi nenhum dentista olhar a mastigação do paciente como o fonoaudiólogo o faz nas suas consultas de rotina, para avaliar motricidade miofascial. Então, a questão de dificuldade mastigatória, muitos pacientes se adaptam, até porque as possibilidades dietéticas são finitas, né? E a maior parte das porcarias que a gente come, que nos dão super prazer ao comê-las, né? Tipo chocolate, mingau, açúcar, enfim, tudo é molinho, maciozinho, papinha, uma delícia, não precisa mastigar. Então, não esperem que todo paciente chegue para vocês e diga, eu estou com dificuldade para mastigar. Isso é aqueles realmente que ou tem uma dieta um pouco menos processada, ou aqui no Rio Grande do Sul, onde eu leciono, o pessoal gosta de um churrasco, mas também gosta de um churrasco de carne macia. O trismo é a dificuldade de abrir a boca. Então, clinicamente, o paciente tem restrição da abertura da boca, eu vou dizer que ele está com trismo. E a sensação de cansaço e fraqueza muscular, essa aqui é bem comum. É o paciente que diz para vocês, olha, eu acordo cansado, parece que não dormi, que essa região do meu corpo não descansou à noite, mesmo quando eu durmo bem. Ou é o paciente que diz, olha, ao final das refeições, eu me sinto cansado, como se eu perdesse a força para mastigar. Então, essa é a sensação de cansaço, fraqueza muscular, que é comum nesse tipo de desordens musculares. Eu não vou aqui tentar ensinar vocês a identificar uma, a outra e a outra. Quanto mais fibras forem envolvidas, maior vai ser o sintoma e a restrição que, eventualmente, o paciente vai experimentar. Então, se eu tiver poucas fibras envolvidas, eu vou dizer que o paciente tem uma contratura muscular. E a sensibilidade é bem localizada num sítio bem específico. Às vezes, aquele um sítio bem específico faz com que o paciente tenha algum grau de disfunção, ou que não consiga movimentar bem a mandíbula, ou que ele faça uma alteração do jeito que ele morde, do jeito que ele percebe a sua oclusão, do jeito que ele toca os dentes. E o início geralmente vai estar bem identificado. Então, aquele paciente que ou, né, foi num churrascão lá, passou um pouco da conta, ou a carne não estava tão bem assada, ou o paciente que passou por uma situação de estresse, né, hoje em dia na pandemia isso tem acontecido com muita frequência,
Eventualmente, algum evento traumático, né? Às vezes o paciente, isso é comum na odontologia, a gente descrever isso para falar sobre a importância de você fazer bons ajustes nas restaurações, nas coroas. Então, a gente comenta muito com os alunos, olha, paciente que às vezes tem lá uma restauração que ficou alta, muitas vezes ele pode, se a gente não cuidar bem disso na hora do ajuste lá, antes de liberar o paciente para casa, ele pode sofrer aí com alterações do tipo contratura muscular nos dias subsequentes ao atendimento. Ou, eventualmente, aquele atendimento odontológico prolongado. O paciente ficou muito tempo de boca aberta, ou fez uma consulta, uma cirurgia para uma extração do terceiro molar, eventualmente alguma coisa que trouxe um trabalho muscular importante para aquele paciente. Então, alguns desses pacientes, né, não é exatamente comum isso, e nem sempre é fácil do paciente descrever e a gente enxergar, muito menos fotografar, mas muitos têm alteração aguda da oclusão, e aqueles mais detalhistas, muitos desses pacientes têm uma característica, os que vêm para a clínica de dor orofacial de forma recorrente, a gente diz que tem um tipo de paciente que diz que é o paciente super vigilante, é aquele que qualquer alteraçãozinha na mordida e nos dentes ele já está percebendo, mas muitos vão dizer assim, ó, por exemplo, essa moça aqui, quando veio para consulta, ela disse, olha, doutor, quando eu mordo assim, ó, tá diferente do meu habitual, meus dentes passavam, né, não era assim, né? E aí, se eu forço, dói. Né? Se eu forço, dói. Dói aonde? Ah, dói aqui na região do meu músculo macero. Então, essa clínica aqui é uma clínica que pode falar em favor de um paciente que está sofrendo de uma contratura e geralmente ele vai associar um evento específico. Ah, estava muito estressada e tinha lá um trabalho, um prazo para entregar, um cliente importante e acabei que eu apertei muitos dentes lá quando eu estava fazendo aquele trabalho e no fim deu tudo certo, mas eu estou com a mordida assim. Então, pode acontecer situações como essa no dia a dia de vocês. Muito bem. A mialgia local, como eu comentei, né, a sensibilidade dolorosa local, vai envolver uma região um pouco maior de um músculo único ou de dois músculos contíguos, e eu vou ter a causa dela como sendo a liberação de substâncias algógenas nos músculos durante a contração prolongada. Aquilo que eu comentei que muitas vezes é confundido com a cãibra do atleta de basquete ou de futebol que fez uma partida muito intensa. Mas aqui, quando o paciente está com dor no sistema mastigatório, de uma forma geral, essa dor não vai se dar por acúmulo de ácido lático, ela vai se dar por acúmulo de substâncias de mediadores que são da interface da placa motora, que recebe o estímulo elétrico do neurônio eferente, transforma aquilo num caldo bioquímico cheio lá de enzimas, coenzimas e fatores, e que vão, na placa motora, transformar de novo aquilo numa reação com base microgalvânica, com base elétrica, para que haja contração muscular. Então, essas substâncias também são capazes de provocar dor, são as mesmas substâncias, e por isso elas recebem o nome de algógenas, né? Algógenas provocadoras de dor. Então, o paciente vai experimentar uma sensibilidade local, uma sensação de fraqueza, e eventualmente ele pode ter algum grau de trismo. Se bem que as situações são muito parecidas, vai variar a quantidade de fibras recrutadas para diferenciar uma da outra, e também a presença ou não de um evento que eu consigo definir, né? Para o paciente ter uma contratura, normalmente eu tenho que ter um evento iniciador disso, bem marcado na história. Por quê? Porque é um evento agudo. O paciente normalmente se lembra e descreve para a gente. Se eu tenho isso ocorrendo de forma persistente, o sistema nervoso vai agir com estímulos para contração e liberação dessas substâncias algógenas. Essa liberação se dá na periferia, na placa motora, lá na região do músculo, mas se isso persiste, eu também posso ter
substâncias algógenas que provocam disparo, então, de estímulos neurológicos, também acontecendo no trajeto nervoso ou nas regiões de interpretação do sintoma de dor. E aí isso a gente vai chamar de sensibilização central. E que complica muito a nossa vida quando ela acontece. No músculo, eu posso denominar esse fenômeno de acúmulo de substâncias algógenas lá na placa motora e banhando as fibras. Eu posso chamar isso de inflamação neurogênica. Como eu comentei com vocês, os mediadores são os mesmos da inflamação, são mediadores que, em contato com fibras nervosas livres, vão causar estímulos que vão ser interpretados como dor. E, eventualmente, esse músculo pode entrar em disfunção. Só que, o que tem de diferente aqui na inflamação neurogênica? Da inflamação que vocês viram lá com a doutora Laura, com a doutora Isadora, na cadeira de patologia. Na inflamação, você tem os sinais cardinais, tá? Dor, calor, rubor, né, hiperemia e perda de função, tá? Esses sinais são escritos há mais de 2.000 anos, por um médico chamado Paracelso. Dor, disfunção, calor e rubor, os sinais cardinais da inflamação. Na inflamação neurogênica, que provoca dor muscular, eu não vou ter calor. Eu raramente vou ter hiperemia. Raramente. Eventualmente, algum paciente pode dizer, mas eu sinto inchado, doutor. Só que é um inchaço que é mais a percepção do paciente. Porque, além dessas vias que eu coloquei, a gente não consegue explicar tudo, até porque eu mesmo não entendo toda a complexidade disso, eu não sou neurologista, não sou neurofisiologista, sou só um clínico da área de dor que tenta dar aula disso e dar a picadinha para vocês, porque alguns de vocês, com esse estímulo, vão querer estudar mais. Mas alguns desses fenômenos também fazem com que eu tenha mais ativação do sistema simpático-parasimpático, e com isso, no sistema simpático-parasimpático também controlam as percepções e as funções vitais lá, de pressão arterial, resistência vascular. Com isso, o paciente pode ter outras percepções também, pode perceber que está inchado, ele pode sentir que está inchado, ele pode sentir que está um pouco mais pulsátil, mas diferente da inflamação normal. A inflamação neurogênica, elas são um pouquinho diferentes. Tanto na parte bioquímica, como principalmente na parte celular. São fenômenos diferentes. Então, na situação aguda, a gente tem o mioespasmo, e se isso se torna crônico, do ponto de vista local, se envolver um músculo só, eu posso ter o que a gente chama de miosite. Se eu envolver vários músculos na mesma região, eu vou ter um quadro chamado de dor miofacial ou dor de pontos gatilho. Isso em inglês chama-se trigger points. Pode ser que vocês escutem, eu já tenho escutado essa expressão. E se eu tiver isso acontecendo em distintas regiões do corpo, variando, uma hora é lado esquerdo, outra hora é lado direito, uma hora é na perna, outra hora é nas costas, outra hora é na cabeça, existe um distúrbio sistêmico que se explica pelos mesmos mecanismos e que se chama, se dá o nome de fibromialgia. Então, no mioespasmo eu vou ter um músculo só, de uma forma geral, tem uma influência importante do sistema nervoso central, e eventualmente, mais aqui, eu não tenho tantos casos assim, vocês vendo aqui, me mostrando 1 ou 2 casos, pode ser que eu tenha visto isso diversas vezes na minha vida, e a verdade é que não, às vezes que eu vi, eu praticamente fotografei quase todas, uma alteração aguda de oclusão causada por espasmo muscular. Não é algo fácil de ver. É sutil a manifestação, às vezes o próprio paciente, ele quer te explicar, mas ele às vezes acha que é coisa da cabeça dele. E não está mordendo igual mordia quando antes do evento de mioespasmo. Já a dor miofacial, ela já é um pouco, vocês vão ver ela com um pouco mais de frequência. Ela tem alguns ingredientes aqui na etiopatogenia que eu não descrevi aqui para vocês, mas normalmente aqui a gente tem algum quadro emocional envolvido, são pacientes que normalmente sofrem um pouco mais de ansiedade ou de sintomas depressivos, né?
e com isso aumentam a sua atividade muscular irrelevante em vários grupos de músculos, não só nos músculos mastigatórios. E com isso, é comum acontecer que o paciente tenha pontos gatilho, né? Alguns chamam esses pontos gatilhos de nódulos, né? Mas nódulos ou pontos gatilho dolorosos em diversas regiões, mas regiões contíguas, tá? Então, é face, pescoço, cintura escapular, não são, respeitando o lado. Às vezes tem dos dois lados, mas aí tem dor em toda a região. Mas se o paciente tem dor em múltiplos sítios, a gente nem sempre vai pensar num quadro como esse aqui, sítios distintos, né? Você pode pensar em algum outro quadro de dor neuropática ou mesmo a fibromialgia. Às vezes a referência de dor, às vezes a referência de dor do paciente é no mesmo local do nódulo, mas em muitas situações você estimula um nódulo e o paciente refere dor em outra região. Então, você estimula lá um ponto de gatilho lá no músculo esternocleidomastoide, e o paciente refere dor para a região temporomandibular. Normalmente, isso não é só de tocar, tá? Normalmente, você encosta e mantém uma pressão ali por alguns segundos. É chatinho de fazer esse exame no paciente, tá? O paciente sente desconforto. E tem que explicar, naturalmente, quando você vai fazer. Porque na clínica de dor orofacial é importante, sempre que você pode, repetir o sintoma que o paciente, que trouxe o paciente para a consulta, durante a consulta. Isso é muito ilustrativo em termos de raciocínio clínico para quem está tratando, ou tentando tratar. Esse tipo de situação regional pode se tornar cíclico, a partir dos fenômenos que a gente chamou de sensibilização central. Isso que é muito comum em pacientes com situações dessa natureza, que você tenha que somar alguns outros fármacos para controle dos sintomas desse paciente. Se essa desordem é contínua, a gente, e numa região específica, vai se dar o nome de miosite, não é tão frequente, pelo menos não no meu dia a dia. E aqui sim a gente tem uma questão que acho que cabe discutir com vocês, e discutir com muito cuidado, porque aqui a gente cai um pouquinho dentro de coisas que são interessantes, realmente, de informações que vêm interesse do clínico, que vêm interesse do paciente. A gente cai um pouquinho na banalização também. Pacientes que têm hiperatividade muscular são mais suscetíveis a terem desordens temporomandibulares. E existe um nome para essa hiperatividade muscular quando se dá na musculatura mastigatória. Então, o nome chama-se bruxismo, distúrbio, e o nome bruxismo ele é meio que um guarda-chuva. É meio que um guarda-chuva que abarca diferentes situações de hiperatividade muscular. Então, o mais comum do bruxismo, e de onde surgiu o nome bruxismo surgiu dos pacientes que se identificava, né, dos indivíduos que se identificava o ranger noturno dos dentes. Então, ranger noturno dos dentes. Então, se vocês conhecem alguém que range os dentes à noite, eventualmente algumas pessoas o fazem com bastante energia, muito mais energia do que precisa para comer aquela costela lá do fim de semana que não foi bem escolhida. E esses pacientes fazem um ruído bem expressivo durante a vigência do fenômeno. Né? Assim como se descrevia que as bruxas, quando eram queimadas e tinham sua alma levada para o inferno, rangiam os seus dentes. Por isso o nome bruxismo veio aí de uma figura histórica. Muito bem. Outros tipos de hiperatividade muscular também se enquadram dentro desse grande guarda-chuva. Tem pacientes, por exemplo, que têm um aumento de tônus generalizado na musculatura mastigatória. De forma consequente, eles podem ter um aumento de tônus na musculatura do pescoço e cintura escapular. Né? Lembre-se, toda ação eu tenho uma reação. Se eu tenho um paciente mastigando, para ele poder mastigar, a cabeça tem que estar estável. Para poder ranger os dentes, a cabeça tem que estar estável. E se eu tenho um aumento de tônus entre duas estruturas envolvendo uma determinada articulação, envolvendo uma série de articulações que são móveis, eu preciso ter estabilidade dessas articulações. Então, eu vou ter grupos opostos de músculos atuando
e isso eu comentei na disciplina de Fundamentos do Sistema Estomatognático para vocês. A nossa sorte é que os músculos mastigatórios aqui eles são bem menores do que os músculos do pescoço. Principalmente do músculo trapézio e músculo esternocleidomastoide. Músculos menores têm um número de fibras menores. Então, o pescoço aguenta bem o paciente que faz bruxismo, né? Só que, é claro, a musculatura do pescoço também acaba abarcando outras funções. E tem pacientes que fazem, então, o aumento de tônus sem tocar os dentes. Tem pacientes que fazem um aumento de tônus encostando os dentes, fazem o que a gente chama de apertamento. Alguns fazem apertamento durante a noite, aquela pessoa que dorme toda contraída, né, dobra o pulso aqui. Outras vezes o paciente aperta os dentes durante o dia. E eu sempre que eu dou aula presencial, alguém levanta a mão e diz, doutor, eu também sou professor, eu também sinto isso, etc. e tal, porque é muito comum. É muito comum, principalmente em pacientes jovens, adultos jovens, cheios de energia, cheios de preocupações, né, do indivíduo jovem que inicia a entrada na vida adulta. E para o paciente adulto também, né, o paciente adulto passa por vários ciclos ao longo da sua vida, não tem como desconectar isso de aspectos socioculturais e emocionais, não tem como. E alguns desses pacientes experimentam episódios de bruxismo de forma mais intensa em alguns períodos da vida, outros recorrem ao longo de toda a vida. E o que é interessante nesses fenômenos? É que tem pacientes que fazem bruxismos severos, que a gente julgaria como severos, aquela pessoa que, nossa, você faz barulho todas as noites, né? A esposa, às vezes, briga com o marido briga com a esposa, tem uma situação ali social importante, mas nem sempre aqueles pacientes fazem sintomas de dor. Outros desgastam estupidamente os dentes e, não, doutor, nunca teve dor, nunca teve problema, nunca senti nada, né? Porque existem outros aspectos envolvidos. Aspectos que eu volto no vídeo anterior dessa série de aulas aqui. Depende da capacidade de adaptação de cada indivíduo, que é extremamente variável. Okay? Então, embora a gente coloque o bruxismo como um fator perpetuante das desordens musculares, eu não devo encarar o bruxismo como uma doença. É uma situação que a gente tem que aceitar que existe. Tem pacientes que têm uma tendência maior para fazer. E que, infelizmente, a gente tem pouco controle sobre isso. E, para muitos pacientes, o bruxismo vai acontecer durante um longo período da sua vida. Longo período. Então, eu vou ter, se esses pacientes realmente tiverem sintomas ao longo da vida, nós vamos ter que lidar com esse fato. E eles fazem bruxismo, e que isso não é algo simples de compreender, não é algo simples de fazer com que o paciente diminua essa atividade parafuncional, sem que eu, às vezes, né, mas eu vou dar, então, eu vou entupir o paciente de remédio, vou dar um monte de relaxante muscular a ponto de bloquear localmente aquela região, né, ou eu vou infiltrar botox nele 2 em 2 semanas, isso vai ter consequências negativas. Então, o bruxismo é uma parafunção que a gente tem que ter muito cuidado, não classificá-la como doença, mas classificar como um fator perpetuante. Quando o paciente tem doenças, eu vou lidar com ele dessa forma, mas sem tentar inventar coisas radicais, ou, enfim, ou colocar no rádio, na TV, que todo mundo que tem bruxismo agora precisa ser tratado, porque isso é um desastre, porque não é assim que funciona, tá? A gente vai tratar. Se a gente fizer isso, se eu pegar todos os meus pacientes que têm bruxismo e fizer a terapia A, a terapia B, a terapia C, pode ser placa, botox, psicoterapia, farmacológico, o que vocês quiserem, eu vou tratar um monte de gente que não precisa de tratamento. Então, eu vou tratar do paciente que faz bruxismo e que tem alguma alteração objetiva. Ou ele tem um desgaste nos dentes, ou ele tem uma dor, ou ele tem uma disfunção. Enfim, precisa ter algo mais. Não posso ir para o rádio, para a TV e dizer, não, eu preciso agora, você que tem bruxismo, venha consultar comigo, porque eu sou a cura dos seus problemas. Não, pelo menos eu não sou a cura do seu bruxismo. Tá? Então, cuidado, eu chamo atenção porque eu vejo uma banalização desse assunto e acho que tem que ser tratado
com muito cuidado. Eu vejo uma banalização principalmente relacionada à toxina botulínica. Bom, doenças odontogênicas inflamatórias. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Eu sei que vocês não são dentistas. Alguns dentistas pode ser que estejam assistindo a essa aula, uma vez que eu vou deixar ela gravada. Mas, vejam bem o seguinte. Toda vez que eu tenho um paciente com sintomas recorrentes de dor muscular ou dor articular na musculatura mastigatória, eu preciso pesquisar por outras causas de dor profunda. E a causa de dor profunda mais comum que tem na clínica odontológica é dor de dente. Então, eu preciso descartar dor de dente. Como é que a gente descarta isso? Um bom exame clínico, e eu, particularmente, eu não consigo descartar sem exame radiológico. Não consigo. Eu sei que muitos vão discordar de mim nesse aspecto, que o exame clínico é importante, preponderante, não discordo disso. Mas eu não tenho olho de raio-x. Não tenho olho de raio-x. Então, eu preciso de radiografias, e normalmente eu quero radiografias de regiões amplas. Vou querer uma radiografia panorâmica, vou querer uma radiografia interproximal para ver cara oculta dos meus pacientes. E toda vez que eu tenho doenças odontogênicas inflamatórias, eu vou precisar considerar elas dentro do diagnóstico. Pode ser que elas sejam a causa de dor profunda e que eu trate essa situação e que meu paciente melhore das recorrências. Também pode acontecer da gente tratar e o paciente não melhorar. Por quê? Porque às vezes ele já entrou naquele ciclo da dor muscular cíclica. Então, isso é importante. Agora, se eu não trato uma situação aqui, por exemplo, esse paciente, a gente tem uma lesão, uma cárie profunda, uma lesão periodontal. Se eu não trato isso e vou tentar tratar as dores do sistema mastigatório por outros meios, deixando essa situação de lado, eu posso errar por muito. Então, normalmente, você segue uma ordem. Né? Eu vou seguir das causas principais de dor para as causas menos frequentes, dos tratamentos menos invasivos para os mais invasivos, dos tratamentos que geram benefícios acessórios para o paciente em maior quantidade, para aqueles que são muito específicos e que, se eu errar, eu não trouxe benefício nenhum para o paciente. Tá? Se isso não fizer tanto sentido para vocês na forma, eventualmente meus colegas, meus futuros colegas dentistas que estiverem eventualmente olhando essa aula, poderão compreender isso um pouco mais, um pouco melhor. Eu preciso seguir uma ordem de que doenças eu vou tratar e cada tratamento eu preciso tentar estabelecer que benefícios, para que eu estou fazendo e que benefícios potenciais ele pode trazer para o meu paciente, seja na queixa específica, que trouxe ele para consulta, ou em outros aspectos mais gerais da vida daquele indivíduo. Também, gente, é muito importante não esquecer que existem doenças neoplásicas e que podem gerar respostas dos mastigatórios e que podem gerar dor de difícil manejo. Então, a dor da disfunção temporomandibular, de uma forma geral, a esmagadora maioria dos pacientes, vai ser aquela dor chata, prejudica a vida daquele paciente, que muitas vezes faz ele fazer uma consulta, mas que não faz ele deixar de trabalhar, não faz ele deixar de fazer atividade de fim de semana, não faz ele deixar de conviver com a família. A pessoa consegue conviver com o problema. É a dor que melhora quando ele toma um analgésico. Ele vem para a consulta dizendo assim, doutor, eu estou toda hora tendo tomar analgésico. Mas não é um paciente que diz, doutor, eu tomei 3 comprimidos de tramal e eu continuo com dor. Eu só consigo ficar sem dor se eu estiver chapado. Tá? Para esses, a gente tem que pensar em outras causas. Né? E, realmente, as causas neoplásicas são as mais expressivas. Eu sempre trago esse caso aqui, um caso em que eu patinei, eu achei que a dor era de origem gengival, e, enfim, não patinei por muito tempo, tá? Mas esse paciente tinha um linfoma. Então, para mostrar para vocês que a gente pode errar por muito, se a gente esquecer do livro.
Por isso, esse é um dos casos aqui que sempre me vinha à cabeça, anos atrás, muitos anos já, eu fui do primeiro grupo de professores aí que participou do curso, etc. Então, ajudei a montar, não a grade que foi aprovada, mas quem ia dar aula do quê, e alguns conteúdos, né? E eu sempre fiz questão, fonoaudiólogo precisava aprender patologia celular. E hoje eu sou muito grato às pessoas de patologia que abraçaram a causa e seguem dando ótimas aulas desse assunto para vocês. Por quê? Porque o fonoaudiólogo, assim como qualquer outro profissional, precisa entender um pouquinho de patologia celular, porque um dia ele pode se deparar com uma situação de neoplasma, e enfim. E se você fizer isso, cada um de vocês fizer isso uma vez na carreira, pode ser que uma vida você tenha um salvo. Já me preparando para ir para o próximo tópico, lembrando que eu tenho diferentes tipos de desordem, e que a desordem que eu estou apresentando para vocês agora é a desordem muscular, e ela pode coabitar, coexistir com outras desordens, é importante ter na mente que a dor profunda pela própria desordem temporomandibular pode ser uma causa perpetuante de dor. E aqui eu trago para vocês vão entender isso um pouquinho melhor aí, a partir do próximo vídeo que eu soltar. Aqui eu tenho um paciente que apresenta um transtorno de interferência de disco. Ele tem um disco articular aqui deslocado. Ou seja, ele tem uma doença na articulação. E essa doença na articulação pode ser uma causa de dor profunda, que vai gerar aferência para o sistema nervoso central e gerar eferência na musculatura. E com isso, meu problema que era articular pode causar dor muscular. Então, eu posso ter coexistência dessas duas situações, e, aliás, isso é muito comum e confunde muito a gente na hora de tratar. Confunde muito a gente, porque o tratamento de desordem muscular é muito diferente do tratamento de desordem articular. E, às vezes, a gente fica perdido. Não sabe qual que trata primeiro. Fatores sistêmicos são muito importantes. O profissional que trabalha na área de patologia do sistema mastigatório, seja fonoaudiólogo, dentista, médico da área de dor, fisioterapeuta, outros tipos de terapia, precisa conviver com o fato que no sistema mastigatório você tem bastante descarga de energia em pacientes que apresentam distúrbios emocionais. Principalmente o distúrbio da ansiedade, ele é um distúrbio muito sutil o diagnóstico, né? Porque até que ponto uma ansiedade ela é patológica ou é aquela ansiedade que leva o indivíduo a crescer e a buscar os seus objetivos? É um ponto de corte muito sutil, imperfeito. Eu tenho muitos tons de cinza nessa escala. A ansiedade está presente também em diferentes períodos da vida, por diferentes motivos. Então, de uma forma geral, se ela é o que faz a gente ir para frente, se do ponto de vista da nossa espécie, era por conta dos ansiosos que guardavam guarda lá na entrada da caverna para que ninguém entrasse enquanto os outros dormiam, o excesso de ansiedade também pode gerar problema, gerar transtornos. E muitos desses pacientes que sofrem distúrbios de estresse e ansiedade têm problema de regulação de sono. Eles não conseguem desligar. Tá? Tem um estímulo baixo do sistema descendente inibitório. E o sistema descendente inibitório? O sistema descendente inibitório é um grupo de neurônios lá do cérebro que provoca estímulos que fazem com que a gente bloqueie a percepção de outros estímulos. E quando eles trabalham bem, a gente dorme. E vocês sabem, passou por ansiedade, sabe que o ansioso não dorme. Dorme mal. Dorme em estágio pequeno, acorda toda hora. É muito comum a gente encontrar distúrbios do sono em pacientes que têm desordens temporomandibulares. E em outras dores musculares também. Uma noite mal dormida, cada um de vocês pode ter experimentado uma noite mal dormida aí, pode até ser por um motivo divertido, uma festa, um fim de semana, beber no carro, no sítio, etc. e tal. Sabe que o dia seguinte a gente fica mais travadinho, né? Agora, imagina um indivíduo que tem distúrbio do sono,
e que isso acontece todas as noites. Então, aquele travadinho passa a ser o estado normal daquela pessoa, é o normal dela, né? E a tendência é realmente, no longo prazo, esses pacientes sofrerem com dor musculoesquelética, em distintos sítios corporais, pode ser às vezes nas costas, às vezes no membro superior, e é muito comum ter dor no sistema mastigatório. Outras questões aqui, eu não vou entrar tanto com vocês, porque elas envolvem alguns aspectos da psiquiatria aqui, e que a gente, nem todo mundo enxerga igual isso, como eu enxergo, né? Então, para mim, o paciente que tem um transtorno psiquiátrico, ele é uma pessoa que está doente, então ele está pior do que eu. Pelo menos na situação em que eu estou como clínico, ou como docente, aqui profissionalmente com vocês. A gente pode estar quebrado por dentro, mas está aqui firme, dando aula e clinicando. Não é o meu caso, eu estou ótimo por dentro, tá? Mas só estou dando um exemplo. Mas muitos pacientes, eles aprendem esses comportamentos, né? E isso é muito ruim, porque esses comportamentos aprendidos muitas vezes passam a fazer parte inconscientemente da vida daquele indivíduo, e ele passa a sofrer distúrbio de dor, esperando um estímulo de conforto, seja por um familiar, no trabalho, enfim, uma pessoa que aquela pessoa se relacione, e isso nem sempre acontece. Em algumas situações também, alguns indivíduos aprendem a ter ganhos secundários com situações desse tipo. Não é difícil eu dizer que eu estou com dor. Não é difícil eu sentir que eu estou com dor. Eu me perceber com dor, mesmo que isso seja mais uma sensação do que provavelmente um fato. Então, aqui, volto a dizer para vocês, aqui a gente não cabe a gente fazer nenhum tipo de julgamento. Tem que saber que isso existe e que essa pessoa é doente, né? Se você identificar uma pessoa que tem ganho secundário ao se sentir doente, essa pessoa ela tá bem pior que nós. E muitos desses pacientes tornam em comportamentos depressivos, enfim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, de novo, depressão é uma doença grave quando ela se manifesta de forma completa. Da mesma forma, a fibromialgia, eu não tenho tanta experiência, a fibromialgia tem muito a ver com distúrbios emocionais. E grande parte dos pacientes que têm fibromialgia, em algum momento vai referir dor na região temporomandibular ou na região do sistema mastigatório. Então, é muito frequente isso. Eu tenho colegas que se dedicam muito ao tratamento desses pacientes, mas, de uma forma geral, esse paciente precisa de um cuidado interdisciplinar, onde quem encabeça o cuidado é o médico, e nós vamos fazer parte da terapia, preferentemente de forma não invasiva. E volto, por último, a pedir que vocês tenham atenção com os neoplasmas. Neoplasmas na musculatura mastigatória, neoplasmas de músculo, não são frequentes, né? Fibrosarcoma, rhabdomyosarcoma ou metástases musculares de outras áreas não são tão comuns na face, até porque, se a gente comparar a quantidade de célula que tem, a quantidade de sarcômero que tem na face, comparada com o membro inferior, com o dorso, então eu vou esperar que eu tenha tumor de músculo onde eu tenho maior quantidade de célula, ali que pode ter o distúrbio. É uma questão de probabilidade, mas pode acontecer. Esses sarcomas aqui, que são tumores malignos graves, normalmente o paciente vai ter uma queixa de dor aguda contínua, que não cede com analgésicos. Cede realmente quando você derruba aquela pessoa com analgésico opioide. E o que eu quero que vocês tenham na cabeça é que, se isso acontecer na clínica de vocês, pensem que, né, nem tudo é bruxismo, nem tudo é disfunção temporomandibular. Disfunção temporomandibular nem sempre é causa primária de dor, às vezes é causa secundária. A gente tem que prestar atenção em situações como essa aqui, para não errar por muito. Para essa sessão aqui era o que eu queria tratar com vocês. Próxima sessão, próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês a história natural dos transtornos articulares. Deixem dúvidas e comentários aqui no vídeo. Não deixem aqui de acompanhar as minhas aulas, enfim, me enviar dúvidas, dizer o que vocês estão achando
dessas videoaulas, tá bom? Um grande abraço, obrigado para quem assistiu até aqui.